Saudações. Para explicar as regras, eu vou fazer de uma forma um pouco mais prática, mas antes é interessante deixar claro que esse é um sistema de resolução de conflitos e não de resolução de tarefas. Isso significa que as rolagens elas podem ser menos frequentes do que o normal, e normalmente o escopo da resolução de uma rolagem que ela tenta resolver é um conflito inteiro, uma cena inteira, ao invés de apenas uma ação. Ou seja, é como se uma rolagem só fosse o suficiente para resolver um combate inteiro, ao invés de você precisar ficar avaliando cada golpe, cada defesa e tudo mais. Para jogar o sistema, cada jogador precisa ter um conjunto de dados de 6 faces e um baralho normal de 54 cartas. Mas nesse primeiro vídeo eu vou falar apenas dos dados. Por ser um sistema de resolução de conflito, cada rolagem, além de determinar o sucesso ou falha, o que acontece, né, na rolagem em si, na situação, ela também determina como aquilo acontece. E isso é determinado por dois termos muito importantes, chamados sucesso e controle. Sucesso, como o nome já parece indicar, ele diz o resultado final do teste, né, da rolagem. Quando o jogador fala que eu quero derrotar fulano, ou quero abrir uma porta, quero decifrar um enigma, alguma coisa desse tipo, o sucesso determina se ele consegue ou não fazer a ação que ele deseja. O controle representa o risco envolvido naquele teste. O que pode acontecer de errado, algum preço, algum custo que tenha que ser pago, ou algo que coloque em perigo o personagem. Por exemplo, num combate, sucesso determina se você vence ou não, o controle determina o quanto que você apanhou. Seria mais ou menos essa a ideia de sucesso em controle. Para determinar a sua pilha de dados inicial, né, a quantidade de dados que você vai rolar no teste, todo jogador começa separando 3 dados que representam o passado, a personalidade e o propósito dele, que foi escrito na ficha. Se algum jogador decidiu por não colocar alguns aspectos do personagem, né, falar um pouco mais sobre ele na ficha, ele pode acabar começando com menos dados, caso eles, não tenham colocado o propósito, por exemplo. Então é importante descrever alguma coisa do personagem, né, essas 3 informações essenciais, pelo menos, na sua ficha. Após pegar esses 3 dados, você avalia o teste a ser feito e se alguma coisa dentro da ficha do personagem também é aplicável. Por exemplo, se o arquétipo do personagem for relevante para o teste, você adiciona um dado. Se alguma das aptidões do personagem também for relevante, você adiciona mais um dado para cada aptidão que for aplicável ao teste. Se o personagem, na hora de descrever a sua ação, ele usou ao seu favor ou teve alguma boa ideia de usar algo descrito na cena ou alguma ação dos outros personagens ou dos NPCs ao seu favor, ele teve uma boa sacada, isso pode também dar mais um dado ou até mais, dependendo do que a história decidir pertinente. E também, mesmo que algo escrito na ficha não esteja dentro do seu arquétipo ou das aptidões, ele pode optar por usar aquele aspecto da sua ficha. Se ele for usar, ele descreve como ele está usando e risca esse trecho da sua ficha. Enquanto ele estiver riscado, esse aspecto não pode ser usado novamente até que ele seja recuperado de alguma forma. E após ele riscar, né, gastar esse aspecto da sua ficha, ele também pode adicionar mais um dado. Quando o jogador faz um teste, ele normalmente faz um teste contra a história, que também rola dados da mesma forma que o jogador. Para explicar como são definidos o sucesso e o controle da rolagem, eu vou dar um exemplo. Supondo que o nosso personagem feito no vídeo passado, o José, o mago, ele se encontra numa estalagem e enquanto ele estava no andar superior do lugar, alguns bandidos foram atrás dele. A história diz que eles estão correndo na direção dele para capturá-lo, mas o chão da estalagem parece ser mais velho do que seguro. Então, o José, ele pensa em pedir ajuda do seu familiar Virgílio para distrair
os assaltantes antes de chegarem nele, enquanto ele prepara uma bola de fogo em que ele vai mirar no chão sob os bandidos, ao invés de tentar atirar diretamente neles. Nessa rolagem, o personagem ele começa com os 3 dados, ele é um mago e vai lançar uma bola de fogo, então o seu arquétipo é relevante. A sua aptidão de elementalista também é relevante, por causa da magia em si, por ser uma magia elemental. Ele pediu ajuda do seu familiar Vigílio, e ele teve a ideia de usar a fraqueza do piso da estalagem a seu favor. Isso também vai dar mais um dado. Na hora de fazer a rolagem também, a história declara quantos dados ela vai utilizar. Ela declarou que vai usar 6 dados. E, dado a intenção do personagem, ela diz que o revés da situação é, se ele não tiver o controle no teste, o personagem vai acabar caindo junto com os bandidos e provavelmente se machucando junto. Aí o nosso personagem faz a sua rolagem. E a quantidade de sucessos é determinado pela sequência numérica mais longa, né? 1, 2, 3. E o controle é determinado pela maior quantidade de números repetidos. Nesse caso, ele tirou 3 6, 2 5, 2 e 1. Ele teve 2 sequências de 2 números, então o sucesso dele foi 2 e ele tirou 3 números repetidos, os 3 6, então ele teve 3 de controle. Agora a história, vamos ver a rolagem da história. A história tirou uma sequência de 4 números e um controle de 3. Ou seja, ela teve uma quantidade de sucessos maior do que o personagem e teve o mesmo número de controles. Quando os sucessos empatarem, a vantagem são dos jogadores, e quando o controle empatar, a vantagem vai para a história. Nesse caso, o empate de controle com o jogador acaba dando a vantagem para a história, então o personagem ele se machuca no processo também, ele acaba caindo junto com os bandidos, e como a história teve sucesso, isso não foi suficiente para se livrar dos bandidos e ele acabou sendo capturado. Se, por exemplo, o nosso jogador tivesse tirado uma sequência melhor, né? Ele tivesse tirado uma sequência de 3 a 6, ele teria o sucesso, ele teria conseguido se livrar dos bandidos, mas empatando o controle, ele ainda acabaria se machucando no processo. Para não se machucar, ele precisaria ter tido um controle de 4, esperando o controle da história.